Bem-vindos, estamos todos na live e eu creio que o que a pastora vai derramar sobre as nossas vidas vai nos ativar, vai abrir Amém. os nossos olhos, porque eu creio muito nessa ativação profética. Nós estamos avançando cada vez mais em territórios, Deus está movendo os territórios, não só o território do Brasil em si, de outras nações também. Então, eu sei que tem pessoas específicas para essa ativação, Ale- guardiões de monte específicos. E a senhora é uma delas, né? Glória a Deus e aleluia. Aleluia, glória a Vamos Deus. orar, né? Vamos orar? Vamos iniciar orando, apresentando as pessoas dessa live. Pai Amém. amado, Pai querido, em nome de Jesus. Nós queremos render graças e louvores ao seu nome, queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, Amém. por esse dia poderoso, a qual o Senhor esteve conosco a todo tempo e a todo momento. Meu Senhor, eu quero te apresentar cada um que está nessa live, a começar pela vida da pastora Rosângela, minha vida, a casa de cada um que aqui está. Meu Senhor, só o Senhor sabe o que se passa no coração de cada um deles. Meu Senhor, eu quero clamar ao Senhor que nessa live, Senhor, eles possam receber mais de Ti, que eles possam ter Jesus. acesso às chaves espirituais, que os seus olhos possam se abrir diante do Senhor e que, em nome de Jesus, nós possamos avançar cada vez mais na Tua palavra, possamos estar preparados cada vez mais com armas espirituais, saber usar as armas espirituais, saber o que é uma arma espiritual e o que é uma ferramenta e nos posicionar diante da Tua convocação. Então, Senhor, eu entrego tudo ao Senhor e o Senhor faz conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pastora, se apresente, né? E Amém. compartilhe, né? Amém, glória a Deus. Estava aqui orando, né, antes de entrar aqui, eu falei, Deus, que coisa, né? Porque eu tinha esses momentos de live, de estar intercedendo, orando, mas o Instagram me cortou. E Oh, aí, Deus. quando eu estava orando aqui, eu falei: Senhor, o Senhor faz mesmo acontecer. A terra me bloqueou, mas o céu continua aberto. Amém. Continuo com esse acesso. Glória a Deus por isso, né? Eu me chamo Rosângela, né? Fui intitulada pastora, já tem 2 anos aí que eu tô aí nessa jornada, né? Pastoreando indiretamente e diretamente, muitas das vezes. Sou mãe, né, de 3 filhos lindos, maravilhosos, da Natália, do Anthony e da Vitória. Sou esposa de um homem assim que Deus ele colocou realmente para fazer com que esse chamado do céu, dessa convocação do céu fosse ativada dentro de mim, né? Sem ele eu não teria sido ativada de jeito nenhum. Então eu louvo a Deus pelas conexões também que o Senhor me deu, por essa pessoa tão linda, maravilhosa que é você também, apóstola, pastora, mentora, seja o que o céu vai dizer para nós, mas foram pessoas que chegaram até mim e foi ativando. E fazem 26 dias, né, que eu entrei nessa convocação na Terra, porque eu já fui convocada no céu há muito tempo, mas não tinha essa ativação na Terra, como hoje eu Amém. tenho. Então foram Amém. 23 dias de uma ativação diferente. E eu pude, como se diz, usufruir da palavra de Deus verdadeiramente, que o fardo dele, né, ele não pesa, ele se torna suave, né, o jugo dele ali, você anda, você faz e você não sente quando você está na posição correta. E Isso a aí. partir desse momento que eu encontrei o meu monte, Glória a Deus. está mais leve ainda. Glória E a Deus. uma das aulas que eu assisti,
que a senhora colocou para nós que quando nós temos traumas, nós temos dificuldade realmente de clamar. E aí eu fui posicionando, colocando, mapeando, e aí o Senhor foi trazendo que realmente ainda tinha trauma dentro do meu coração, da minha alma, que me impedia de acessar na totalidade que hoje eu estou acessando. Glória a Deus. E eu pude compreender, né, que o meu chamado, o meu propósito e o meu talento. E eu tô fluindo assim tão naturalmente que quando eu vejo, pá, aconteceu. E qual que é o meu monte? Eu me identifiquei com 3 montes. Eu me identifiquei, né, com o monte da família, o monte da religião e do governo. Mas tem um final aqui de um capítulo que tem um exercício para estar clamando durante 7 dias por aquele monte. E aí eu perguntei a Deus, Pai, qual que é? Aquele que realmente, né, está cravado, né, no meu coração, na minha história também, porque algo que o Senhor falou comigo, pastora Dani, é que ele não desperdiçou nada, né? Nem as minhas vergonhas, nem as minhas desonras. Tudo ele usou para o bem, né? Para o crescimento, para a maturidade que hoje eu carrego. Tá? Então, assim, quando eu comecei, a apóstola, eu vou falar apóstola, aquele que vem. Isso aí é com ela, hein, gente? Daqui a pouco o povo vai ficar doido. Vai falar assim, pastora Dani foi ungida apóstola. Irmãos, não foi ela, não, mas o céu bradou. E quando o céu brada, eu declaro mesmo. Amém. Porque é uma das armas ativada em mim, né? Que o Senhor falou, eu falei, Deus, a pastora falou de tanta arma. Qual é a arma que foi ativada? Qual é a arma que foi ativada? A declaração. Isso aí. A declaração é uma das armas que o Senhor ativou em mim e eu nem percebi. E aí, quando eu estava orando aqui, eu falei, Deus, ainda estou ainda assim, sabe, aleatório, ainda não compreendi. E aí, quando eu estava orando aqui, antecedendo essa live, o Senhor falou, ei, presta atenção. Todas as vezes que eu quero usar a arma mais potente que você tem, é o quê? O declarar. É você declarar aquilo que já está no céu para manifestar na terra. E aí porque, pastora, essa ativação vai ativar todas as pessoas no profético, que é justamente isso. É você decretar. Hoje essas orações, nós nos movemos mais nas orações, assim. Nós, claro, né? Nós temos nosso momento de clamor, nós temos nossos momentos de petição, nossos momentos de relacionamento, mas hoje as orações são orações de decretos. Porque por mais que os clamores é um alinhamento para nós guardarmos o profético, automaticamente, quando nós nos apropriamos, né, de todas essas armas espirituais, nós somos usados também no profético. Então, você decreta. Eu não sei se a senhora já chegou naquele e-book que fala o poder que está dentro de você. A senhora já chegou a ler? Ainda não? Não, porque o Senhor fechou nesse daqui ainda, do clamor do monte, que eu revisei, eu reviso e ainda não consegui sair dele. Porque cada vez que eu reviso, é algo que é ativado dentro de mim. É porque, para quem está na live, a ativação profética, ela te dá um alinhamento dentro dos clamores que governam o som da intercessão, ela te prepara para você identificar qual o nível de intercessor que você é, o que está por trás dos movimentos espirituais, você identificar como quebrar uma resistência. Então, ali naquelas 19 aulas, eu vou compartilhando com vocês 16 anos de experiência e fazendo com que vocês
adquire não as armas da pastora Dani, mas sim as suas armas, né? Porque me lembro muito daquela passagem a qual Saul quis colocar a armadura dele em Davi, e Davi não conseguiu nem andar. Então você não anda com a minha arma, você anda e se movimenta com as suas armas. Por isso que todas as aulas são dinâmicas, mas fora o clamor, eu trago uma ferramenta que é o poder que já está dentro de você, te ensinando a decretar palavras, transformando a tua mente como uma mente de reino. Fora o embaixadora do reino e fora a ativação profética, que eu ensino territórios, mapear territórios. Então, quando você se adquire de todas essas armas espirituais, você passa a se movimentar de uma forma diferente no reino de Deus. É verdade. É verdade, pastora. Isso tudo que você tem falado é uma verdade. E dos impactos que deu aqui é a aula do capítulo 7, que é realmente alvo certo, impacto maior. A senhora acredita que essa aula, a maioria dos alunos, as pessoas, pastora, não sei o que aconteceu comigo quando eu chego na aula 7. Nossa, ela é assim, algo que eu falo, meu Deus, eu quero, sabe? Eu decreto na minha vida que eu quero ser realmente essa voz realmente que vai impactar essa nação. Essa voz mesmo que alcance as extremidades que os meus pés não conseguem pisar. Sabe? Então, assim, acordar, eu acordo e falo, Senhor, qual é o alvo de hoje? Eu já acordo perguntando assim, qual é o alvo para manifestar esse talento que o Senhor despertou em mim, né? Ativou dentro de mim. E aí, assim, algo, eu vou indo na rua, Senhor, olha, aquela ali, ó. Isso aí. Sabe? E aí você vai ali, não precisa falar nada. Um simples abraço é o suficiente para curar uma pessoa que está ali. Eu entro no meu carro outro dia, pastora, e aí eu entrei, o Espírito Santo falou, pode ligar o carro. Eu falei, mas Senhor, o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo falou assim, ó, tá vendo aquela moça que tá pegando a bicicleta? Eu falei, sim, vai lá e abraça ela. Aí eu fiquei, deu uma resistida, né? Eu falei, Senhor, mas hoje em dia, ainda mais o mundo que tá, se eu chegar e falar que eu vou abraçar, meu Deus, o que ela vai pensar? Não importa, vai. E eu ando muito na obediência. Pode ser algo assim, mas quem tá aqui na live que me conhece sabe. Eu vou em lugares aonde ninguém entra mesmo. Eu vou com a cara e a coragem e os anjos na frente. Eu chego lá, né? E aí eu falei assim, com todo temor, com todo tremor e com todo medo, eu falei, vamos comigo, vamos todo mundo junto. E aí eu cheguei, quando eu cheguei perto dela, eu falei assim, eu posso te dar um abraço? Nossa, quando eu falei isso, pastor, ela debulhou em lágrimas. E aí, quando eu abracei ela, o Senhor só mandou dizer assim, ó, você é filha amada do Pai. Pronto. E essa mulher, eu vejo ela passando aí, é outra mulher. E eu só fiz isso, sabe? E tem muitas pessoas, pastora Dani, que acham que o propósito dela, que o talento dela é só usado no púlpito da igreja. Só usado dentro da igreja. E o que o Senhor tem falado ao meu coração desde que eu comecei a estudar sobre talento, sobre ativação, não tão como agora eu já estou, né, mais ciente, mas no meu entendimento ali que o Espírito Santo falava, é que tudo que eu faço aqui é impacto lá fora. Tudo que eu coloco aqui dentro de casa é impacto lá fora. Tem pessoas que foram ativadas que ninguém sabe quem ativou, mas eu e Deus sabe. Tem mulheres que estão aí, ó, pregando nos cultos, fazendo o que tem que fazer, mas Deus sabe quem ativou. E é aqui onde o Senhor me disse, ei, tem a dupla honra. A dupla honra não é quando você vai chegar lá, não. É quando você é honrado através de uma pessoa que você ativou.
E aí eu comecei a ter isso no meu coração. E aí, quando eu fui entrar, né, no meu monte, o monte que eu busquei foi o da família. Eu orei 7 dias, né? Eu orei 7 dias. Um primeiro monte foi da religião, que foi aquele relato que eu dei para você lá no privado. Sim. E aí depois, nessa última 7 dias, foi no monte da família. E aí o Senhor foi mapeando tudo aquilo que está acontecendo dentro da casa, né, de uma família, mas no interior dos pais, dentro do coração, da alma, né, da mente dele. E aí eu fui mapeando tudo, eu construí lá aquele montezinho, coloquei, né, tudo direitinho. E aí o Senhor foi colocando que o primeiro, que é o que mais tem defasado as famílias nos dias de hoje, é os traumas. Justamente. E por causa desses traumas, os pais hoje em dia estão criando filhos medrosos, que não sabem resolver os conflitos lá fora, porque não são ensinados a resolver conflitos dentro. E aí eu fui orando, e o Senhor foi e me trouxe Eclesiastes 1, do 2 ao 11. Porque eu também estava nesse conflito. Meu filho está saindo da transição de criança e está sendo adolescente. Então eu comecei a orar e observar, e aí o Espírito Santo falou, tá vendo? É dessa forma que tem muitos pais. E hoje a sociedade, no âmbito de pais e filhos, está essa destruição, essa desordenança no mundo por causa disso. Porque os pais querem tanto proteger os filhos que esquece eles de ensinar o que o mundo oferece lá fora. Que são os não, a rejeição, o abandono, o descarte. Porque muitas das vezes nós estamos no meio de pessoas e de repente faz uma panelinha ali, um ajuntamento ali e descarta. E isso não está sendo ensinado. E uma coisa que a minha mãe, que o Senhor me levou, que a minha mãe ensinou tudo isso para mim. Sabe? A rejeição, o abandono, a maturidade para eu resolver os conflitos e assumir as minhas consequências dos meus atos. Coisas que hoje o Senhor apontou que não está sendo mais um pilar para essa unidade da família. Pastora, olha que interessante. Olha quantos exemplos a senhora tem, quando começou a falar em relação a essa deficiência que é o monte da família. Porque o monte da família, ela trata quem é chamado para governar esse monte, ele tem que buscar por cura, porque ele trata de emoções, ele tem que ter um entendimento do que a senhora falou, de base familiar. E o que nós temos perdido? Antigamente, nossos pais nos ensinavam que nós não deveríamos, né, que nós deveríamos respeitar os mais velhos, não é isso? Que você não poderia responder o mais velho. Hoje isso já não é mais ensinado. E mesmo aqueles que aprenderam não fazem mais questão do respeito. Sabe, hoje vejo pessoas com menos idade desrespeitando aquelas que têm mais idade, confundindo poder de autoridade com respeito, com educação. E quando nós somos chamados para orar para o monte da família, muitos pensam que Deus está nos direcionando para algo para nós.
Pelo contrário, Deus está fazendo com que nós venhamos sentir a dor de uma família necessitada, onde os nossos clamores possam chegar a outras famílias. E por que essa necessidade, né, de tocar nos intercessores? Porque os intercessores, eles têm as chaves celestiais, ele tem chave de acesso. Quem é intercessor consegue sentir a dor do outro. Porque muitos filhos hoje são órfãos de pais vivos. E muitos filhos hoje não estão sendo preparados, como a senhora falou, para o mundo. Nós não somos do mundo, mas precisamos preparar. Minha filha falou algo muito importante esses dias, que nós estávamos falando justamente, teve um debate na internet, que aonde estavam falando, proteja os seus filhos, olha o que seus filhos estão assistindo. Se o filho tiver um posicionamento dentro de casa, se ele for instruído dentro de casa, com a palavra, com a verdade, se for construído identidade espiritual nele, você não precisa se preocupar com a internet, você não precisa se preocupar com jogos, você não precisa se preocupar com nada de errado, porque o próprio Espírito Santo vai ativar sobre a vida do seu filho e o seu filho não vai fazer coisas erradas. A questão é que não se tem diálogo. Os pais hoje não querem mais conversar. Os pais não querem mais ensinar. Ou melhor, não se tem tempo. Se nós formos ver dentro das igrejas, porque nós estamos falando do nosso universo, nós não estamos falando mal de igreja, nós estamos falando do nosso universo. Para as crianças ficarem quietinhas, os pais não dão a Bíblia na mão da criança. É um celular. É o celular. E desde bebezinha, as crianças estão lá. Ou seja, desenvolveu naquela criança uma dependência emocional com aquele aparelho. Quando cresce e vai cobrar estudo, atenção, aquela criança, ela já está compulsiva, já desenvolveu uma compulsão sobre estar sobre aquela tecnologia. E aí é mais difícil. E quem ensinou? Os pais. É verdade. É uma das coisas que o Senhor ele abordou muito, porque ele trouxe para nós, né, o exemplo quando eu estava ali, né, orando e trazendo todas essas verdades, né, o exemplo de Ana. Porque a Ana, você vê que Ana ela cuidou de Samuel só até 3 anos. Ela teve ali o contato com ele só 3 anos, depois era só de ano em ano. Mas ele se manteve o quê? Íntegro. Ele teve naquilo que foi gerado dentro dele, disciplinado a mente dele, pregado a mente dele. Né? Aí a gente vai ver quem mais? Ali, Daniel, né? Que foi ali para a Babilônia, era um jovem. Ele poderia ser corrompido, ele poderia ter sido abraçado pelos prazeres daquela terra, mas o que ele fez? Não, eu vou me manter íntegro, porque veio de onde? Da base familiar. E essa base familiar, pastora, no qual o Senhor falou assim, ó, que nós precisamos, nós intercessores do Monte da Família, é chamar à existência mesmo pais equilibrados na mente, disciplinados na mente, para que eles possam enxergar aquilo que é a base familiar. A primeira base que Deus nos deu. Porque outro exemplo maior que o Senhor ele bradou no meu coração, que é explícito na Bíblia, é o próprio Deus. Vai lá, Jesus. Vai lá, faz o que você tem que fazer. Jesus, aí o povo fala assim, mas Jesus era realmente, ele era o Cristo, ele carregava a essência do Cristo, mas ele era ser humano como eu e você, ele sentiu dor, ele sentiu frio, ele sentiu dor de barriga, ele teve tudo que nós tivemos, mas ele se manteve íntegro. Por quê? Sim. Porque também os pais da terra se manteram na mente dele, ensinaram a lei para ele, eles não esconderam nada do que era para ele viver.
E o que que os pais, hoje em dia, eu estava pesquisando, isso começou em 2008. Começou essa proteção assoberbada de que eu não vou ensinar o meu filho a viver as dores que eu sofri porque eu estou protegendo. E aí, essa proteção demasiadamente, né, colocada sobre a criança, ensina homens que, igual nós estamos vendo, homens que se portam como menino, mulheres que se portam como uma menina recém-nascida, né, que estão sem o quê? Sem a identidade. Sem ali a base do pilar da família, que é o quê? A comunicação, né? É o não, o respeito. O respeito se perdeu. Se perdeu. Se perdeu. E aí, o que o Senhor tem falado, né? É trazer para as famílias, porque o Senhor fala que é ímpio e justo, derramado sobre toda a terra. O respeito, ele é para todos. Não é só para os cristãos. Ele é para todos. Tanto que eu vejo pessoas que são católicos que os filhos são exemplos, sabe? De conduta, de respeito. Tá? Eu já sou aqui, sou do ramo cristão, vamos dizer assim. Já as minhas filhas já não aceitaram essas regras, mas eu ensinei. Agora, olha que interessante. Meu irmão, eu posso falar pelo meu irmão. Meu irmão, ele não confessa a mesma fé do que eu. Mas ele é um exemplo de pai. Ele é um exemplo de amigo. Você vê as postagens dele, ele está sempre com os filhos, está se dedicando. E não teve isso, porque papai muitas das vezes foi ausente em nossas vidas. E muitas pessoas falam assim, eu não faço porque eu não tive um pai assim. Eu não faço porque minha mãe não fez assim comigo. Não se trata de quem fez ou de quem não fez. Se trata de um posicionamento. Sabe? Nós precisamos parar. Por exemplo, eu trato muitas pessoas na cura e na libertação. Nós precisamos sair desse quadro de vitimismo. Sim. As pessoas ficam sofrendo, presas no passado. Gente, nós fomos chamados, nós fomos convocados. O Senhor nos tirou do Egito. O Senhor nos deu uma identidade de filhos. E as pessoas ficam querendo receber do homem o que o homem não vai poder ditar. O único que vai transformar isso, se ele permitir, é o Senhor sobre as nossas vidas. Na libertação, nós tratamos uma passagem em Gênesis 12, que toda vez eu sempre falo, que é quando Deus chama Abrão. Deixa sua casa, sua terra e sua parentela. E precisava tirar ele do meio da idolatria. E o Senhor, quando o Senhor nos tira do Egito, ele simplesmente lhe fala para nós, leste lerrar, saia de ti para ti mesmo, para que eu possa te mostrar. Só tem como o Senhor fazer alguma coisa na minha e na sua vida se nós nos permitirmos sair de nós mesmos para que o Espírito Santo, através da palavra, fale. É verdade. Pastora, nós temos muitas igrejas que trazem alimentos poderosos. Nós temos muitos pastores que trazem alimento bruto e não há transformação. Por quê? Porque as pessoas acreditam que Deus vai botar no colo e vai acariciar. Não é assim que Deus. O apóstolo Paulo já nos ensina. Ele passa conosco diante da batalha. Então nós precisamos sair dessa forma de menino. Pessoas que têm 20, 30, 40 anos estão presas a uma idade de trauma. É verdade. Nós temos 3 tipos de idade. Nós temos a idade espiritual, nós temos a idade biológica e nós temos a idade do trauma. Essa idade do trauma tem paralisado homens e mulheres diante do propósito. Muito mesmo, viu, apóstola? E isso que você pontuou aqui é algo que eu vivi com meu esposo. Que eu não sabia lidar. Eu falei, meu Deus do céu. Até que um dia, uma conversa com uma vizinha,
ativou esse lado. Você já prestou atenção no trauma, da idade do trauma dele? E aí, quando eu comecei a identificar e comecei a conversar com ele na fala dessa idade, ele amadureceu. Olha aí. Ele amadureceu e foi amadurecendo. E aí hoje, inclusive, eu estava conversando com a minha cunhada, falei assim, nosso menino cresceu. Por quê? Porque é algo que muitos falam assim, mas porque o meu pai não deu exemplo? Eu não fui criada pelos meus pais. Eu não sei o que é amor de mãe, eu não sei o que é amor de pai, eu não sei o que é colo, eu não sei o que é briga, eu não sei o que é repreensão, eu não sei nada sobre isso. Eu não vivi, mas eu decidi no meu coração ser mãe. Eu decidi no meu coração aprender. E aprendi com os meus erros, com os meus acertos, e ainda estou aprendendo um pouquinho mais. Por quê? Por causa que eu fui tirada dos meus pais, eu tinha 4 anos de idade. Porque os meus pais, narração da minha tia para mim, quando eu fui buscar a minha origem, quando a minha tia falou assim, você com seus 4 aninhos, ficava dentro de um baldinho a manhã toda. Ali você fazia xixi, ali você fazia cocô e ali era alimentada você. Aí pensa, quando ela falou isso, eu já estava curada. Mas era um motivo de eu hoje ser a pior pessoa no mundo. Mas eu sempre decidi pela honra. Porque quando eu fui tirada dele, passei por várias casas, aí cheguei em uma família. Quando eu cheguei nessa família, eram famílias de cristãos, né? E eles me ensinaram o valor da unidade familiar. E foi a partir dali, lógico que até os meus 35 anos eu era revoltada e falava assim, que família coisa nenhuma, eu não tenho mãe, eu não sei o que, não sei o que. Aquela coisa de, né, adolescente do trauma. Aí, quando eu fui descobrindo ao Senhor, que eu fui achada por Ele em 2006, né, fazem 19 anos, fez 19 anos agora em agosto, que eu fui encontrada do Senhor, quando eu fui a última vez que eu tentei um suicídio na minha vida, e aí o Senhor, assim, de repente falou assim, não, você não vai morrer, você vai ter que ficar aqui, porque eu não quero, eu quero que você seja a voz profética na terra. E foi aí que começou, sabe, a minha jornada de aceitação na minha vida, de cura. Aí eu fui procurar os meus pais, achei os meus pais, tive contato, tenho contato com eles hoje, mas eu trato eles como se eles tivessem sido os meus verdadeiros pais integralmente. E aí, quando eu descobri a história toda da minha família, eu falei, Senhor, obrigado pelo livramento. Porque o Senhor realmente, o Senhor não permitiu que eu morresse quando eu era criança. Jamais ia me deixar morrer depois. Porque tudo que o Senhor me livrou, tudo que o Senhor me estava comigo, tentativas de estrupos, quantas vezes fui tentada ser violentada ali, e na hora que ali ia ter realmente o ato concretizado, bradava-se uma voz e gritava meu nome e aí me deixavam. Né? Então, assim, eu fui ensinada a me defender. E eu vivi nessa dor da defesa até um tempo atrás. E aí chegou um dia que o Senhor falou assim, ei, você não precisa mais se defender. Hoje você tem um defensor. Você não precisa ficar nessa ofensiva o tempo inteiro. Vamos agora andar. Vamos agora realmente usufruir dessa vida que você teve. Por quê? Porque a minha mãe, ela foi uma ótima mãe. Uma excelente mãe. Só que ela não soube o quê? Me instruir em algumas coisas. Me instruiu na comunhão da mesa familiar.
me instruiu em ir para a igreja no domingo, de estar em unidade com todos os amigos em volta, em casa nós tínhamos esses momentos, mas ela esqueceu dessas verdades, né? Dessas violências, dessas maldade do homem contra a mulher. Eu descobri minha menstruação assim, ai, chegou. E como que é? Socorro, socorro, socorro. Entende? Mas, doutora, se a senhora for olhar a sua. Eu sempre tento tirar esse peso, esse peso em relação aos nossos pais. Sim. Porque eu creio que quem foi chamado foi a senhora. Sim. Sabe? Se a gente for analisar a sua história, que é uma história forte, e ver, né, com tanta autoridade, né? Porque, gente, para falar assim, para falar de autoridade no mundo espiritual, você tem que ter passado pela cura. Não adianta eu querer tratar de áreas a qual eu não fui chamada. E isso é algo que nós estamos muito vivendo dentro da igreja do Senhor. Todo mundo quer fazer tudo, mas acaba não fazendo nada. Mas ninguém quer fazer exatamente do que foi chamado para fazer. Verdade. Então, esse discernimento em ouvir a voz do Senhor e entender aonde o Senhor quer me colocar. Isso. Então, assim, sua mãe não te instruiu, né? Sim. Porém, ela também não teve uma mãe para instruir. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ter um coração, um coração mais amoroso, para entender, né, que ela não teve. Agora, o que o Senhor quer da senhora nesse tempo é que a senhora seja o oposto. Exato. E a senhora vê, né, que como que Deus é lindo, né? Porque assim, eu conheço a intimidade dela, eu conheço ela no profundo, né? Então eu tenho liberdade de não falar dos seus testemunhos, mas para falar do ministério que ela carrega. Ela tem assim, ela tem umas meninas, sabe? Na última vez que nós tivemos na conferência da pastora Isabela, não foi isso? Foi isso. Mulheres Sem Limite. O Senhor me mostrava ela cuidando de meninas, né? O ministério levantando meninas, ou seja, talvez moças que não tiveram uma mãe, que não tiveram uma amiga, né? Porque antes de sermos mãe, nós precisamos ser amigos dos nossos filhos, precisamos olhar eles, não só com o olhar de mãe, mas um olhar de amigo, poder entender o universo deles. E a pastora, ela cuida de meninas, de moças lindas, né? Ativando elas no mundo espiritual. E o dia que eu falei isso para ela, ela falou, pastora, eu não tive colo, eu não tive isso, eu não tive aquilo. É o Senhor te dando uma oportunidade, minha amiga. Verdade, é verdade. De fazer pelo outro o que a senhora não teve. Isso é o mais lindo, porque a senhora não vai na força do teu conhecimento, a senhora vai na força do Senhor, nessa transformação que o Senhor, você aceitou que o Senhor fizesse na sua vida. Então, assim, a senhora tem chaves espirituais, sabe? Acessos para entrar em áreas que eu não vou entrar, mas a senhora vai. Por causa do seu testemunho, por causa da sua cura, da sua força de vontade. E agora que a senhora identificou o teu monte com mais autoridade, a senhora não vai apenas ocupar uma cadeira, a senhora vai ocupar a cadeira, vai governar sobre ela com autoridade. Amém, amém. E algo aqui, apóstola, que você pontuou, que eu ia chegar nele, é sobre esse peso, né? Porque tem muitas meninas que falam assim, e vejo também muitas mães se cobrando, tá? E a primeira coisa que eu falo para elas, você já olhou a criação dos seus pais para você cobrar dela algo? Porque a primeira coisa que o Senhor ensinou mesmo foi isso. Ela não fez porque ela não teve, né? E isso daqui é um dos pontos que o Senhor colocou no mapeamento,
que o Senhor colocou no mapeamento é sobre essa comunhão dos nossos antepassados. Essa base dos nossos antepassados. E aí, através daquilo, não, eu tenho que proteger, mas eu tenho que proteger como um soldado. No rigor de um soldado. Entendeu? Manter ela como posicionamento de um soldado. Né? E sempre nessa defesa. E quando o Senhor ele vai atribuindo essas verdades, pastora, o que acontece? O ser humano, o pai, ele começa a olhar para dentro dele e tirar essas culpas, tirar essa dor, porque foi assim que o Senhor foi ativando. Hoje nós estamos aqui, eu quero até já aproveitar também, né? Nós estamos com um grupo de meninas, né? Meninas que são... Assim, para mim, meninas de 18 a 40 anos, a 50 anos, né? Num grupo aqui que estamos levantando. Nós temos aí 21 dias que nós começamos esse grupo. Escondida, porém escolhida. Olha aí. É um tema muito forte, porque tem muitas mulheres, né, muitas meninas que elas estão fazendo, eu tô escondidinha. Ninguém me vê, mas ela foi escolhida. O pai viu ela, né? E aí estamos aí com a pastora Kari, depois eu vou passar o contato dela. Gente, vai ter o primeiro retiro já, tá? Foi assim, tão maravilhoso que Deus assim fez depois dessa ativação. Que aí deu o primeiro retiro, né? A pastora veio assim do encontro de realeza que nós tivemos lá. A pastora já veio assim pingando fogo, fala assim: vamos fazer. Eu falei: vamos fazer, né? E estamos aí, vai ser dia 14, 15 e 16 já de novembro. Então nós estamos correndo aí para fazer tudo isso. Você aqui, mulher que está nesse ambiente, menina que está aqui nesse ambiente de 16 até 100 anos, me procura aqui de Caatinga, tá, meninas? Por favor. Se quiserem fazer caravana e vir, venha, que nós vamos te receber com todo prazer. Né? Chama pela CN, chama pela CN que a gente viu os ônibus, vai de avião. Exatamente, aqui ó, tá tudo aqui encaminhado, né? Temos aqui a apóstola aqui, chama ela aí, faz a sua caravana, chama nós para aqui e vem, menina, vem, porque assim Deus está fazendo algo sobrenatural, sabe? Mulheres extraordinariamente comuns, sabe? Ali naquele grupo ali, pastora, que eu falo assim, eu tô encantada. Glória a Deus. Encantada com esse trabalho que Deus tocou na pastora Kari. Temos dia 8 também uma nova ativação também aí. Glória a Deus. Correndo contra o tempo. Pastora, é tempo de conexões. Eita, glória. E sabe que eu tenho mais pedido ao Senhor nesse tempo? Senhor, me apresente os seus amigos. Exato. Porque o que o Senhor vai fazer nesse tempo, presta atenção você que está nessa live. Nós estamos em uma live profética. É tempo de conectar as pessoas que caminham diante do mesmo propósito. Deus, os céus estão abertos. O Criador espera a manifestação da criatura. Então é tempo de nós nos manifestarmos o quanto antes. Sabe, queridos? Não fique triste se algumas pessoas saírem da sua mesa. Não fique triste se algumas pessoas, né, saírem do teu convívio. Não é porque essas pessoas são maus, não, querido. Não. É tempo porque o Senhor está conectando pessoas com o mesmo propósito. Nós precisamos estar em unidade. Sabe como nós vamos vencer, queridos, essa resistência? Sabe como nós vamos quebrar essa resistência dentro dos montes da sociedade? Se a igreja, meus amados, se unirem, é tempo de unidade diante do corpo. Aleluia.
Cristo precisa continuar sendo a cabeça. Os pastores e a membresia para baixo faz parte de um corpo, mas a única cabeça é Jesus Cristo. Então nós cremos nisso. Foi o que a Tice falou. Nós precisamos ter um coração nobre. Nós precisamos nos vaziar de nós mesmos. Precisamos buscar pela humildade no Senhor. E humildade, querido, não tem nada a ver com dinheiro, não. Humildade é humildade de espírito. Você entender que você é dependente do Senhor a todo tempo e a todo momento. Grande é Ele. Nós somos pequenos, mas somos escolhidos, separados, estamos sendo convocados. Nós somos embaixadores do reino. Nós carregamos uma mensagem celestial. E se estivermos unidos numa mesma visão, nós quebramos todas as resistências. Não tem lugar para principado, não tem lugar para potestade. E nada vai derrubar a igreja do Senhor, porque todos nós estaremos juntos nesse propósito. Receba a sua identidade espiritual, receba a sua identidade de filho, filho amado, escolhido, príncipes e princesas do Senhor, sacerdotes e sacerdotisas. É a identidade espiritual que nós precisamos. Quando você entende do seu posicionamento dentro do reino, não tem gigante que possa se levantar para te derrubar. Gente, vamos acordar, acorda, desperta a igreja que dorme. Pastora, vamos orar, porque nós estamos já finalizando. Essa oração está com a senhora. Pega esse monte aí que Deus já revelou para a senhora, decreta sobre as famílias dessa terra. A senhora tem chaves espirituais. Em nome de Jesus, você que está na live, receba na tua família, receba na tua casa, receba na tua vida, em nome de Jesus. Jesus, Pai. Senhor, no mesmo decreto, Jesus, no mesmo nível, Senhor, na mesma propriedade, na mesma unção, Jesus. Senhor, eu quero decretar, Pai, eu quero decretar da mesma maneira, Senhor Deus, que o Senhor liberou a minha vida, da mesma maneira que o Senhor curou os traumas, Senhor, da mesma maneira que o Senhor alinhou, meu Pai amado, aquilo, Senhor Deus, na minha casa, na minha família. Eu decreto agora, Senhor, nos 4 cantos da terra, Jesus. Em nome de Jesus. Jesus. Vai trazendo, Senhor, eu trago mesmo, Senhor, aquilo que está liberado para a família, Senhor Deus, em todo o hemisfério da terra, Pai. Senhor, Senhor, com mentes disciplinadas, Pai. Homens e mulheres, Senhor, com a mente equilibrada, Jesus. Senhor Deus amado, venha trazer o respeito de volta, Senhor. Ativa dentro dele, Senhor Deus amado, o ensino, amado. Senhor, eu quero decretar, Senhor, unidade, comunhão, Senhor. Pai, emoções restauradas, Pai. Corações, Senhor, aquecidos, curados, Pai amado. Senhor, que tudo aquilo que eles conhecem seja destruído agora e levanta, Senhor amado, uma nova história, um novo território. Leva cura, meu Deus. Em nome de Jesus. Papai querido, eterno Deus, dai, Senhor, paz, Senhor Deus, convictos daquilo que o Senhor já liberou. Dá, Senhor, Pai amado, seguros, Pai, para que os nossos filhos permaneçam seguros. A tua palavra diz, Senhor, lá Salmo 89, Senhor, no verso 30 ao 35, que quando nós firmamos uma aliança, quando nós ensinamos os nossos filhos, eles podem crescer, eles podem ir, mas o Senhor vai continuar, Senhor Deus. Aleluia! Direcionando e vai permanecer com a aliança que nós, Pai, fizemos. Dá, Senhor, esse entendimento, esse discernimento para usar com sabedoria na educação, Senhor, dos seus filhos, ensinando o propósito do homem, Senhor, terreno e do homem espiritual, Senhor. Senhor,
espirituais, mas nós temos uma terra que ainda estamos governando, ainda estamos pisando, Senhor. E aqui, Senhor, a tua palavra diz que quando nós não alinhamos também com a terra, Pai, não podemos alinhar com o céu, mas nessa hora, nesta viração, Senhor, neste início de terça-feira, Pai amado, eu quero chamar, Senhor, essa existência, Pai, do alinhamento daquilo que está na terra, Pai. Vai alinhando, Senhor, aquelas extremidades de norte a sul, de leste a oeste, Senhor. Alinha, Senhor. Ai, dai o equilíbrio, Jesus, para que nós possamos, Senhor, ser testemunha e contemplar, Senhor, esta obra, Pai amado, nos quatro cantos da terra, aonde os meus pés, Pai, que nossa voz chegue lá, Senhor, e ela seja decreto, seja governada neste ambiente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada, pastora. E eu que agradeço. Por ter aceitado essa convocação profética, que o Senhor possa derramar cada vez mais bênçãos sobre medida sobre a sua vida, que a senhora possa transbordar nessas conexões, que o Senhor possa te apresentar os amigos de Deus, e assim para cada um de vocês, que as suas mesas estejam alinhadas, que suas casas posicionadas, que a cada dia vocês possam ter discernimento espiritual. Busque por discernimento espiritual. Deus continua falando. Foram os filhos que deixaram de ouvir a voz do Senhor, mas Deus continua se manifestando. Peça ao Senhor para que seus ouvidos sejam sensíveis à voz dele, que ele não te deixe enganados com nada que está acontecendo nessa terra, e que vocês sejam os mensageiros, que vocês sejam as cartas vivas, que vocês sejam os construtores desse novo templo, os Neemias que vão levantar os muros, as portas de Jerusalém, aqueles que vão levantar outros, que vão ver o paralítico diante das portas e vão ajudar ele, vai levar os paralíticos para a eternidade. Que vocês façam a diferença por onde vocês passarem e pisarem, que serão como Daniel, que não vão se comprometer com as iguarias desse mundo, mas vão estar posicionados em Deus. Olha o exemplo de Daniel. Eles não tiveram nada para falar em Daniel, mas se prepare. Mesmo que você esteja posicionado, eles vão querer atacar a tua espiritualidade, mas você vai estar firme no nome de Jesus, porque aquele que te chamou para ser um transformador, um agente transformador sobre essa terra, está à frente da tua vida e nada vai te acontecer. O que você precisa é confiar, se relacionar, ter intimidade com o Senhor, se desvaziar e ouvir a voz dele, não a voz da tua alma. Queridos, beijo no coração. Tira aí o print, marque a minha pastora, compartilha e nos veremos na próxima live, né? Na próxima live vamos ver quem é que vai aceitar essa convocação para transbordar em nossas vidas. Beijo no coração, minha amiga. Muito obrigada mesmo. A senhora é um presente de Deus na minha vida nesse tempo. E eu fico muito feliz de saber que eu estou no seu propósito e a senhora no meu também. Aleluia, glória a Deus. Meninas, muito obrigada. Vocês aí que estão, né? Pastora Kaila, muito obrigada pelo esse momento, pela essa honra também. Mas eu quero deixar algo aqui, pastora, que quando nós estávamos orando, Senhor, dá tempo aqui para nós. Amém. Quando estávamos orando aqui, eu via, né, uma capa branca, como um trono realmente levantando sobre a terra, sabe? E aquela capa era tão branquinha, sabe? Era como se fosse um manto mesmo. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Era como se fosse um manto, pastora, sabe? Levantando. Eu vi essa mesma capa na live da irmã Tícia também. Naquela hora também, ali estava se levantando, sabe? E há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu também vi uma visão aqui, no nosso Brasil, de uma espada
sendo mesmo enfincada lá em Brasília, lá nos Planaltos. E desde quando ela tocava, levantava-se um monte branco. Branquinho, branquinho, branquinho. E a partir daquele momento eu comecei a clamar pela nossa nação, né? E eu sei que aquilo que o Senhor tem para essa terra, a limpeza espiritual, aquilo que há necessidade da nossa terra voltar a ser respeitada pela ordem, pelo progresso e pela decência. Eu creio isso e eu declaro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, ó, beijo no coração e até a próxima live. Você que não fez ativação profética, faça. Clamores que governam o som da intercessão sobre os 7 montes de Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Até